Bom, na aula passada a gente falou sobre taxas relacionadas. Faltou a gente resolver uma questão que a gente vai resolver agora, que é a questão do cone invertido. Eu não sei se vocês resolveram isso na casa de vocês, né? Era bom que tivesse resolvido. Mas quem não resolveu, a gente vai resolver agora. Essa daí, ó. Diz assim, um tanque de água possui o formato de um cone circular reto invertido com raio de base igual a 10 e altura igual a 15. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 5 metros de profundidade. Professor, eu li e não entendi nada. Calma, não é difícil essa questão. Só tem que interpretar. Então, primeira coisa, esse tanque, ele é um cone reto invertido. Na aula passada você tinha um tanque cilíndrico, né? Agora você vai desenhar um cone, só que de cabeça para baixo. Então, ó, eu não sou tão bom de desenho, tá, gente? Mas o importante mesmo é a interpretação. Então, olha só. Vamos desenhar aqui um cone invertido. Então, o nosso tanque, ele tem mais ou menos essa imagem aqui. Aí tá. O que ele fala? Tem água aqui enchendo esse tanque, ó. Você tem água aqui entrando nesse tanque. Pessoal, conforme a água vai entrando nesse tanque, o volume de água, ela vai tendo um formato do quê? De um cone reto invertido, né? Você tinha um cilindro antes, né? E você enchia de água o cilindro. Conforme a água ia subindo, você olhava para o volume de água, você enxergava o quê? Um cilindro de água. Nesse caso, o quê? Você vai colocar água aqui dentro, você vai enxergar um cilindro, né? Em forma de uma água em formato de cilindro. Então, por exemplo, quando a água estiver bem aqui, ó, você vai enxergar aqui um cilindro, ou cilindro já, um cone reto invertido, só que de água, menorzinho, ok? Aí tá, aqui do lado eu vou desenhar eles de forma plana, ó. Então, se eu for pegar um pedaço plano desse cone, eu vou ter isso daqui, ó, né? E se eu for pegar o cone de água, eu vou ter isso daqui. Beleza. Aí, o que o problema me diz? Vamos voltar lá para o problema para a gente pegar as informações dele. Ele diz que esse cone aí, ele tem uma base, não, o raio, tá? O raio da base é igual a 10 e a altura é igual a 15, e a água está sendo bombeada a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por minuto. Então, vamos lá. Ele diz que a altura daqui para cá é 15. Ele diz que o raio da base, ó, é o raio, tá, gente? O raio da base é 10. E ele diz que essa água aqui, ela está enchendo esse tanque a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por minuto. O que é isso? Que taxa é essa? 0,1 metros cúbicos por minuto. O que vocês acham? É a variação de quê por o quê? É a variação do volume, ó, metro cúbico, em relação ao quê? Em relação ao tempo. 0,1 metros cúbicos por minuto. Então, essa taxa que ele me deu é a taxa do volume de água em relação ao tempo. Ele me diz que isso aqui é 0,1 metros cúbicos por minuto. Pronto, isso são as informações que ele me deu. Aí, o que ele quer saber? Vamos lá. O que ele quer saber na nossa questão? Ele quer saber, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 5 metros de profundidade. Então, vamos lá. Olha só, essa água que está enchendo aqui, ela está formando um cone aqui também, né? Onde esse cone, ele tem uma altura aqui, ó, que eu vou chamar de H, e o raio aqui da base é um raio que eu vou chamar de R. Tá? Então, ele tem um raio R e uma altura H. O que ele quer saber do problema? Ele quer saber a taxa de variação da profundidade, ou seja, da altura desse cone aqui de água. Então, o que ele quer saber é o dH dt, ou seja, a variação da altura de água em relação ao tempo. É isso que ele quer. E ele quer saber qual é essa taxa aqui quando a minha profundidade é de 5 metros, ou seja, quando o meu H é 5 metros. Então, é isso que ele está me dizendo. Então, ele me dá o H, ele diz que o H, quando o H for 5 metros, qual é a taxa de variação da altura em relação ao tempo? É isso que ele quer. Agora, olha só, pergunta. Nesse caso aqui, a minha altura é constante? Sim ou não? O tanque está enchendo, né? Eu estou enchendo de água aqui esse tanque. Eu pergunto, essa altura aqui é constante? Não. A altura ela está aumentando. Conforme entra a água nesse tanque, a profundidade, a altura do cone de água está aumentando.
Ah, professor, mas está aqui, ó, não era 5, então é constante. Não, calma lá. Essa altura ela não é constante, ela está aumentando, né? O que eu perguntei é, no momento em que a altura é 5, quanto é o dH/dt? Mas, a priori, essa altura ela está aumentando, ela está variando. Tá? Outra coisa, o meu raio, ele está aumentando ou ele é constante? Ele está aumentando também. Olha só, conforme esse tanque vai enchendo, esse cone de água vai aumentando, então o raio também vai aumentando. Então, perceba que nessa situação aí, tanto a altura quanto o raio, eles estão variando. Eles estão aumentando conforme o tanque está se enchendo aí de água. Naquele exemplo do cilindro, o raio era constante. Vocês lembram disso? Porque não importa, por mais que o tanque fosse enchendo, o raio sempre permanecia o mesmo. E o que variava? Somente a altura do seu tanque. Aqui não. Aqui tanto o raio quanto a altura, eles estão variando. Por que eu pergunto isso? Porque isso é muito importante na hora que você vai aplicar a derivada dos dois lados. Tá? Então, não esqueça. Primeira coisa, veja quem está variando. E, nesse caso, tanto a altura quanto o raio está variando. Aí tá. Aí, olha só, eu desenhei isso daqui de forma plana para a gente enxergar melhor. Então, eu sei que daqui para cá eu tenho 10. Daqui para cá eu tenho um raio. Daqui para cá, que é a altura, eu tenho 15. E daqui para cá eu tenho o que eu chamei de H. Aí tá. O que ele quer é esse dH/dt. Então vamos com calma. Qual é a relação que existe entre o volume de água e essa altura aqui? Qual é a relação? Primeira coisa, como é que você calcularia esse volume de água aqui, ó? Esse volume aqui. Já que isso aqui é um cone, você vai ter que usar o quê? A fórmula do volume do cone, né? Para o cone reto, qual é a fórmula do volume dele? É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, olha só, o volume de água, já que essa água ela é um cone circular reto, então o volume de água vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. É isso que vai ser. Beleza. Só que essa base é o que, gente? É um círculo, né? Qual é a área do círculo? πr². Então, o volume de água vai ser 1/3 de πr² vezes a altura. Então, tá aqui, ó. O seu volume de água é isso daqui, é 1/3 de πr² vezes a altura. Lembrando que o raio está variando, conforme a água aumenta, o raio aumenta, e a altura está variando também. Conforme o tanque vai enchendo, a altura vai aumentando. Tá bom? Beleza. Só que o que eu quero não é a relação em si entre o volume e a altura. Eu quero a relação entre a taxa do volume com relação ao tempo com a taxa da altura em relação ao tempo. É isso que eu quero. Tá, mas eu já tenho essa igualdade aqui. Eu quero achar a taxa de variação desse e comparar com a taxa de variação desse. O que eu faço? Eu posso derivar dos dois lados. Eu vou derivar esse lado e eu vou derivar esse lado daqui. Só que antes de eu derivar, preste atenção no seguinte. Como eu falei para vocês, o raio e a altura está variando, certo? Então, se eu fosse derivar isso daqui em relação ao tempo, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que preservar essa minha constante, ó. Deixa eu fazer aqui separado, só que eu já vou apagar. Ó, se eu fosse derivar isso daqui, 1/3 de πr² vezes a altura. Se eu fosse derivar em relação ao tempo, isso daqui, o raio e a altura estão variando conforme o tempo passa. Então, o que eu ia ter que fazer aqui? Eu ia conservar a minha constante, que é a minha constante? π/3, e ia derivar esse pessoal que está aqui dentro, r² vezes h. Ou seja, derivar de um produto. Então, vai ficar a derivada desse, só que é r², né? É uma função composta. Então, vai ficar 2r vezes dr dt vezes a altura. Então, olha só, eu estou aplicando a regra do produto para esse produto aqui. Então, eu vou derivar o primeiro. Qual é a derivada de r²? É 2r, só que eu estou derivando em relação ao tempo. Então, vai ficar 2r vezes derivada de r em relação ao tempo. Vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, ou seja, dH dt. Então, quando eu derivasse esse lado daqui, eu ia achar isso daqui. Tá? Porque tanto o raio quanto a altura estão variando. Só que ele me deu o raio
O raio que eu digo do cone de água, não o raio do cone todo. Ele me deu esse raio aqui? Não. Ele me deu essa taxa aqui do raio em relação ao tempo? Não. Ele me deu a altura. Ele me deu a taxa do volume. Só que ele não me deu o raio, nem me deu isso daqui. E ele pede isso daqui. E agora? Bom, já que ele não me deu o raio, eu quero me livrar desse raio. O que eu faço para me livrar desse raio? Então, olha só, eu vou apagar isso daqui. Eu não vou trabalhar com isso. Antes de eu trabalhar com isso daqui, eu quero me livrar do raio. Eu pergunto, será que existe alguma relação entre o raio e a altura? Será que eu consigo achar alguma relação entre o raio e a altura? Sim. Como é que eu faço isso? Olhando para esse desenho aqui, ó. Olha só. Se eu for traçar aqui, ó, uma reta, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é semelhante a esse. Certo ou errado? Então, por semelhança de triângulos, eu tenho o quê? Eu tenho que esse raio menor está para esse raio maior, assim como a altura menor está para a altura maior. É isso que eu tenho. Então, olha só, vou escrever aqui. Por semelhança de triângulos, qual é a relação que eu tenho aqui, gente? Eu tenho que o raio menor está para o raio maior, ou seja, o raio menor, que é R, está para o raio maior, assim como a altura do menor, que é H, está para a altura do maior. Opa! Então, eu encontrei uma relação da altura com o raio. Agora que eu encontrei essa relação, eu vou poder substituir aqui. Pergunta. Quem que eu vou isolar aqui? Eu quero isolar o raio ou eu quero isolar a altura? Se eu isolar a altura e depois substituir aqui, vai ficar só o raio aqui, que é o que eu não quero. Então, o que eu vou isolar? Eu vou isolar o raio aqui. Porque eu isolando o raio, eu substituo ele aqui e aqui vai ficar só a altura. Tá? Então, olha só. Aqui eu vou logo simplificar. Eu posso simplificar esse com esse. Por 5. Aqui fica 2. Aqui fica 3. Estou multiplicando por 5 dos dois lados. Então, olha só. O meu raio, ele vai ser, esse 2 passa para cá multiplicando, ele é 2/3 da minha altura. Só passa 2 para cá. Então, o meu raio é 2/3 da minha altura. Agora que eu sei disso, que o meu raio é 2/3 da altura, eu posso substituir aqui nessa fórmula do volume. Né? Como é que ela vai ficar agora? Ó, logo, o meu volume de água, que era 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, agora ele vai ser igual a 1/3 de π. O meu raio é 2/3 da altura, então vai ficar 2/3 da altura ao quadrado, porque aqui está o quadrado, vezes a altura. Ok? Agora é só fazer essa conta aqui. Então, ó, o volume de água, ele vai ser, ora, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 3, 27. Então, você vai ter 4 sobre 27π. Né, ó, esse aqui vai ficar 4, esse aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 é 27. O π já estava aqui. Aqui vai ficar h ao quadrado vezes h. Já vai ficar h ao cubo. Então, está aqui. Ou seja, se eu quero achar o volume de água, o que eu posso fazer? Posso calcular 4 sobre 27 vezes π, vezes a altura, ou seja, a profundidade de água, ao cubo. Então, perceba que eu achei uma relação entre as duas, que eu não dependo mais do raio. O raio sumiu daqui. Agora sim, o que eu posso fazer? Eu vou derivar os dois lados em relação ao tempo. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Derivando em relação ao tempo. Como é que vai ficar esse derivado aí? Ó, do lado esquerdo, eu vou ter derivado do volume em relação ao tempo, só. Então, vai ficar dv dt, que é igual. Isso aqui é constante, então isso aqui sai da derivada. Vou ter que derivar só o h ao cubo, vai ficar 4 sobre 27 π
vezes a derivada de h ao cubo, só que eu estou derivando em relação ao tempo. Eu vou ter que derivar isso aqui. Isso aqui é uma função composta, que o h depende do tempo, só que o h está ao cubo. Então, eu vou ter que aplicar aqui a minha regra da cadeia. Então, vai ficar assim, ó. dv dt é igual a 4 sobre 27 π. Ora, qual é a função que está mais externa, digamos? É a cúbica, né? Então, qual é a derivada de h ao cubo? 3h ao quadrado. Vai ficar 3h ao quadrado vezes a derivada de dentro. Ou seja, a derivada do h em relação ao tempo. Gente, por que apareceu isso daqui? Porque ó, eu estou derivando em relação ao tempo. Se eu estivesse derivando em relação a h, ó, se eu estivesse derivando em relação a h, aí tudo bem, aqui ficaria só 3h ao quadrado e mais nada. Mas eu estou derivando em relação ao tempo. E o h é uma função que depende do tempo. Então, aqui eu tenho uma função composta. Eu tenho h de t elevado ao cubo. Então, por isso que eu estou aplicando a regra da cadeia. Então, vai ficar a derivada dele, que é 3h ao quadrado, vezes a derivada de dentro, dh dt. Então, eu obtive isso daqui. Aí, eu posso cortar esse 27 com esse 3. Aqui vai ficar 9. Aí, tá. No final, eu fiquei com isso aqui, ó. dv dt é igual a 4 sobre 9 π h ao quadrado dh dt. Tá, pessoal? O que a gente queria mesmo? Olha lá. A gente queria achar isso daqui, dh dt. O quão rápido que a água ela está aumentando. Ele me deu isso daqui, dv dt. Olha lá o problema, olha lá nos dados, lá no primeiro quadro. Ele me deu o dv dt. Está bem aqui, ó, o dv dt, ou seja, quanto que o volume está variando em relação ao tempo. 0,1 metros cúbicos por minuto. Ele me deu o H, e deu 5. E o que ele quer saber? O dH dt. Agora, preste atenção. Eu só vou substituir o H agora que eu já sei a relação entre as duas taxas. Porque se eu fosse querer substituir antes, ia dar problema. Porque o H não é constante. Eu só substituo ele agora, quando eu já achei a relação entre as taxas relacionadas. Agora eu posso substituir o H por 5, que é o que ele me deu. E esse daqui por 0,1, que é o que ele me deu. E eu vou conseguir achar esse cara aqui, ó. Então vai ficar, aqui vai ficar 0,1 igual a 4 sobre 9 π. O meu H é 5, então vai ficar 5 ao quadrado dH dt. Aí tá, bora arrumar isso daqui, né? 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, vou deixar 1 sobre 10. Aqui é 25. 25 vezes 4 é 100. Então, vai ficar 100 π sobre 9. dH dt. Aí, o que falta fazer agora? Só jogar esse 9 multiplicando, jogar esse pessoal aqui dividindo, e eu vou ter o meu dH dt, minha taxa de variação da altura, né? Então, ó, o meu dH dt vai ser, passo 9 para cá, 9 vai ficar no numerador, dividido. Passa 100 π para cá, dividindo, vai ficar 1000 π. E só, né? Não posso jogar mais nada. Então, tá aqui. A altura desse meu cone de água, ela está variando em 9 sobre 1000 π. Agora, qual é a unidade que eu vou colocar aqui? Metro, porque o meu dV dt, ó, estava tudo em metro. dV dt estava metro cúbico por minuto, né? E a minha altura estava em metro. Então, aqui vai ficar metro por minuto, que é como estava a taxa do meu volume. Então, está aqui. Então, pronto. Então, quando a minha altura é 5 metros, a taxa de variação da minha altura em relação ao tempo é isso daqui, 9 sobre 1000 π metros por minuto. Ok? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Olha só, eu vou dar duas alturas diferentes. Vou chamar isso aqui de H1. Eu vou chamar isso daqui, ó, de H2. Tem um cone bem aqui. Vocês acham que a taxa de variação da minha altura em relação ao tempo era maior na altura H1 ou na altura H2? Ou seja, a taxa com que a minha altura desse cone de água está aumentando, a velocidade com que essa minha altura está aumentando, era maior na situação de H1 ou na situação de H2? Na situação de qual? De H1 ou de H2? H1.
né? Por quê? Olha só, o volume de água que está entrando aqui é sempre constante, né? Então, ó, pensa no início, aqui no início, você joga um pouquinho de água aqui, já é o suficiente para aumentar a altura do cone. Aqui no início, né? Porque ó, você só tem isso daqui de volume. Então, você joga uma gotinha de água, já é o suficiente para aumentar o volume disso daqui. Ou seja, a taxa com que a altura cresce é maior. Agora, pega aqui em cima, ó, quando a altura já está bem aqui. Para você aumentar essa altura aqui, você vai ter que jogar mais água do que você precisou jogar aqui, né? Só que o volume de água é o mesmo sempre. Então, quando você chega mais para cá, a altura da água ela vai aumentar, só que mais devagar, de forma mais lenta. Por isso, quando você quer encher uma piscina, né, você tem lá uma piscina, você tem uma área gigante lá, você coloca de água, você enche de água essa piscina, pensa numa piscina paralelepípedo mesmo, né? A altura ela vai aumentar, mas de forma lenta. Agora, pensa se tivesse uma piscina em forma de cone, circular reto. Um cone reto, né? Você começava a encher, no início você ia ver a altura aumentando rapidamente, mas depois ia começar a aumentar mais lento. Então perceba que a taxa com que essa altura aumenta, a velocidade com que essa altura aumenta, depende da altura em que a água se encontra. É por isso que você não pode chegar aqui e já jogar a altura, porque a altura não é constante. Dependendo de onde a altura está, você vai ter uma velocidade maior ou menor de crescimento dessa altura. Estão entendendo? Então é isso que você tem que entender. Essa parte física de interpretar a situação é o mais importante. Porque essa questão de cálculo, você sabe derivar. Você sabe derivar, aplicar a regra da cadeia. Agora, o mais importante é você entender a aplicação por trás. Né? Por que é maior? Por que é menor? Por que essa taxa vai diminuindo conforme a altura vai aumentando? Entendeu? Isso que é importante. Ok, vamos agora para o assunto de hoje, né? Bom, no assunto de hoje, nós vamos trabalhar muitas coisas importantes. Sempre é importante, né? Tudo aqui é importante, senão a gente não estaria ensinando, né? Então vamos lá. No assunto de hoje nós vamos ver aproximações lineares, diferencial e regra de L'Hopital. Olha que legal, a famosa regra de L'Hopital. Professor, por que o senhor não ensinou antes a regra de L'Hopital? Não, porque para ensinar a regra de L'Hopital ainda tinha que ensinar um pouco de derivada, regra da cadeia, e não deu tempo. Se desse tempo, tudo bem. Inclusive teve gente que usou o L'Hopital na prova. E o que eu combinei com vocês? Eu combinei que você poderia usar o L'Hopital desde que você enunciasse o teorema. Se você enunciasse o teorema, se mostrar que você sabia o teorema, enunciar o teorema, dizer quais hipóteses estão sendo satisfeitas e aplicar, aí tudo bem. Só que todos que usaram o L'Hopital não fizeram isso, pelo menos não fizeram por completo. Ah, professor, o senhor me deu 0? Não, não dei 0, mas eu tive que descontar um pouquinho, porque não foi esse o acordo que eu fiz com vocês. Né? Então, quem usou o L'Hopital até acertou a questão, mas não levou a questão toda, por causa que não enunciou o teorema, você não mostrou que realmente sabe o teorema em si, você só sabia a parte bem prática mesmo, derivando em cima, derivando embaixo. Você poderia até saber, mas faltou enunciar. Aí, como eu tinha falado com vocês antes, então eu tive que descontar ponto. Mas a partir de hoje você pode usar o L'Hopital à vontade, você vai ver que você vai gostar de L'Hopital. Tá, só que antes do L'Hopital, vamos falar de aproximações lineares. Olha só. Digamos que você tem uma função, que é esse gráfico aqui que está em vermelho. Ó. Então, esse que está em vermelho é a sua função. Aí, ó, vamos considerar esse ponto aqui, o ponto P, né, ponto P, f de P. Eu vou traçar a reta tangente nesse ponto aqui. Então, essa reta que vocês estão vendo, que é uma reta que está na cor preta, é a reta tangente a esse ponto. Tudo bem? Aí você sabe, se eu pedisse, calcule a reta tangente desse ponto aí, o que você ia fazer? Você ia derivar, né? Aí seria y menos y0, ou seja, y menos f de p é igual a derivada da função em p vezes x menos p. Né? Vou até fazer aqui rapidinho. Deixa eu fazer mais para cá. Então, olha só. Nesse caso aí, você já sabe, né? A gente já aprendeu isso aí. Se eu te dou uma função f e eu falo assim, me dê a equação da reta tangente no ponto P. Aí o que você ia fazer? Você ia aplicar essa equação aqui, ó. Você vai colocar y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Sabe, meu x0 é p. Então, vamos chamar x0 de p. Então, você faz assim, ó. Então, y menos f de p é igual... Quem é o coeficiente angular da reta tangente? É a derivada da função no ponto P. E aqui vai ficar x menos p. Tá? Então, isso aqui você já sabe. Né? Mostrei para você. Então, ó, o meu y, ele vai ficar f' de p
vezes x menos p, aqui vai passar positivo, mais f de p. Gente, ó, o p, ele é fixo, né? Sei lá, vou te dar o p, vou dizer que ele é 1, 2, 3, meio, sei lá. O p é fixo. Então, f de p também é um número, né? Por exemplo, se eu te digo que a minha função, ó, a minha função é x², né? Se eu digo que o p é 2, então quanto é o f de p? O f de p vai ser 2 ao quadrado, vai ser 4. E se o f de x é x², então f' de x é 2x. Então, nesse caso, quem vai ser o f' de p? Ó, se o p é 2, o f' de p vai ser 2 vezes 2. Nesse caso, também vai ser 4. Mas só nesse caso aqui, coincidência, né? Mas nem sempre vai ser igual. Mas o que eu quero dizer aqui? Da feita que eu fixo um p para você, você calcula o f de p, isso aqui vai dar um número. Você calcula o f' de p, isso aqui também vai dar um número. Ou seja, isso aqui é número, isso aqui é número e isso aqui é número. Só não é número isso daqui, esse x. Esse x é x. Senão não ia ficar uma reta, né? Uma reta inclinada. Aí tá. Então, já que isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é x, então você vai ter uma função afim aqui. Você vai ter uma reta, ou crescente ou decrescente, ou uma reta horizontal. Mas você vai ter uma função aqui afim. Então, eu posso chamar esse y aqui de um L de x. Isso aqui é uma função de x. Então, vai ficar f' de p vezes x menos p mais f de p. Ó, porque o que está aqui desse lado é uma função que depende de x. Que é a função de quê? A função que é a sua reta lá, a reta tangente. Reta tangente, você também pode olhar ela como se fosse uma função. Né? Então, até aqui não tem nenhum mistério para vocês. Tudo que vocês já fizeram. O que é a reta tangente? Reta tangente é calcular isso daqui, no ponto P. Só que esse y aqui você pode olhar como um... Eu só não vou chamar de f de x, porque eu já chamei f de x aqui, né? Então, eu vou chamar de um L de x. L de linear. É de linearização, de reta. Então tá, por que eu estou falando tudo isso? O professor está falando coisa que a gente já sabe. Calma lá. Porque agora eu quero fazer uma estratégia. Então, ó, está aqui a minha função que está em vermelho. Esse aqui que está em preto é a minha função, que é a reta tangente. Aí, se eu der um zoom nesse desenho, ó, dei um zoom. Tá aqui, ó. Cheguei um pouquinho mais perto da minha função. Aí, vou dar um zoom maior. Tá aqui, ó. Perceba o seguinte. Quanto mais perto desse ponto aí, quanto mais perto de P, o que acontece? Essa tua função que está em vermelho, ela se aproxima da função que é a reta tangente. Estão vendo? Ó, se eu pegar um ponto bem próximo de P, ó, por exemplo, esse pontinho bem aqui, eu posso calcular esse ponto, a imagem dele, em vez de usar a minha função, eu posso usar a reta tangente, já que eles estão bem próximos entre si. Estão entendendo? Então, ó, se eu me aproximar muito de P, essa minha função, ela está bem próxima da minha reta tangente. Ou melhor, a minha reta tangente, ela chega a ser uma aproximação para a minha função, mas somente para pontos muito próximos, né? Por exemplo, ó, se eu pegar um ponto bem aqui, é óbvio que se eu for calcular a imagem da minha reta tangente, vai ser bem diferente da imagem da minha função. Mas é porque esse ponto aqui está bem afastado de P. Né? Deixa eu desenhar aqui. Olha só. Por exemplo, tem uma função aqui. Uma função assim. Aí, bem aqui, ó, nesse ponto, eu faço minha reta tangente. Digamos que a reta tangente seja assim. Ó, esse aqui é o meu ponto que eu estou considerando, tá? Ponto P. Então, se eu pegar um ponto bem próximo de P, ó, esse pontinho bem aqui, eu posso calcular a imagem desse ponto usando a minha função mesmo, ou eu posso usar a minha reta tangente, porque a reta tangente próximo de P é uma aproximação da minha função. Mas tem que ser próximo, né? Porque se eu for usar esse ponto bem aqui, ó, esse ponto está afastado de P. Se eu fosse calcular a imagem da minha reta tangente, estaria bem diferente da imagem da minha função mesmo. Então, aqui já não seria uma boa aproximação. Mas para pontos muito próximos de P, eu teria uma boa aproximação. Eu poderia usar a reta tangente em vez de usar a minha função mesmo. Essa que vai ser a minha estratégia. Então, eu estou aproximando a minha função por uma reta. Só que não é qualquer reta, é uma reta tangente. Então, quando eu faço uma aproximação de uma função usando uma reta, isso é o que eu chamo de aproximação linear. Ou melhor, de linearização. Então, para nós, a minha função ela é aproximadamente a minha reta tangente, para pontos próximos de P.
Tá? Para pontos próximos de P, você pode considerar que a sua função ela é aproximadamente a sua reta tangente, que é f de P mais f' de P vezes x menos P. Ok? Então, ó, essa aproximação que nós chamamos de aproximação linear, que é essa função aqui, que é a minha reta tangente. Né? Então, essa função é a minha linearização de f em P. Então, a gente pode dizer que f de x ele é aproximadamente o meu L de x. Ah, professor, por que a reta tangente? O mesmo raciocínio não ia valer para uma reta não tangente? Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, uma reta assim, por exemplo. Essa reta não é a reta tangente, mas para pontos próximos dela, eu também me aproximo da minha função. Então, por que tem que ser a reta tangente? Por que ela que é a especial para a gente? Né? É porque a reta tangente, ela é a única que tem uma propriedade muito importante. Porque assim, toda vez que você faz uma aproximação, você comete erros. Né? Porque a sua aproximação, já diz o nome, né? É uma aproximação, não é um valor exato. E quando você usa a reta tangente para aproximar a sua função, ela é a única reta cujo erro ele vai para zero mais rápido que ΔX. Ah, professor, como assim? Eu teria que fazer toda uma demonstração para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, falando de reta, de função do primeiro grau, a reta tangente é a reta que melhor aproxima a sua função, por causa dessa propriedade. Porque o erro vai para zero mais rápido do que a variação em x, do que o seu ΔX. Qual seria a função do segundo grau que mais aproximava da sua que é mais próxima da sua função mesmo? Aí você já entrar nos polinômios de Taylor. Os polinômios de Taylor são as funções que mais bem aproximam a sua função. Por exemplo, o polinômio de Taylor do segundo grau é uma função que o erro vai mais rápido, ele tende a zero mais rápido do que ΔX ao quadrado. O polinômio de Taylor de grau 3, ele é um polinômio cujo erro vai para zero mais rápido do que ΔX ao cubo. E assim por diante. Mas a gente não vai chegar a ver a aproximação por polinômios de Taylor aqui no nosso curso. A gente só vai ver o de polinômio de grau 1, que é a nossa aproximação linear. Tá? Mas entendo. Por que tem que ser a reta tangente? Porque ela vai para zero mais rápido do que ΔX. Ou seja, ela é a que melhor aproxima do que qualquer outra reta que você pode traçar ali naquele ponto. Tá? Beleza. Então vamos aplicar, né? Considere f de x igual a seno. Determine a linearização de f em P igual a zero e utilize essa aproximação para determinar seno de 0,1. Olha lá, eu quero calcular o seno de 0,1. Ah, professor, não faço ideia como é que eu vou calcular seno de 0,1. Não sei se eu vou usar o arco metade, o arco duplo, não sei o que eu vou usar. Calma lá que a gente vai resolver agora isso daí. Então, eu quero calcular o seno de 0,1. Mas antes, eu vou fazer uma linearização para a minha função seno, para o meu ponto P igual a zero. Vejam bem, sempre quando eu for linearizar, eu tenho que te dar um ponto. Então, dependendo do ponto que eu te der, você vai ter uma reta tangente diferente. Né? Então, ó, o ponto que ele me deu foi o ponto P igual a zero. E a função que ele me deu, o f de x, foi a função seno. E o ponto que ele me deu foi o ponto zero. Tá? Então, olha só, ele me dá uma função e me dá um ponto. Eu quero saber qual é a linearização da minha função para esse ponto P igual a zero. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a reta tangente dessa função nesse ponto. É isso que eu vou fazer. Calcular a equação da reta tangente. Então tá. Para eu calcular a equação da reta tangente, eu preciso do meu ponto, que ele já me deu, eu preciso da minha função, que ele já me deu, e eu vou precisar da derivada dela. Então, qual é a derivada do seno? Qual é? Cosseno. Então, ó, eu já tenho o meu ponto P, eu já tenho a minha função e eu já tenho agora a minha derivada da minha função. Agora eu tenho tudo que eu preciso para calcular a reta tangente. Então, ó, como vai ser a reta tangente? Ela vai ser y menos f de P, que é o y0, né? É igual a f' de P vezes x menos P. Beleza. O meu f de x é o seno de x. Então, quem é f de P? Se o P é zero, então aqui vai ficar seno de zero. Vai ficar y menos seno de zero, que é igual. Olha só, quem é o meu f' de x? É o cosseno de x. Então, quem é o meu f' de P? É o cosseno de P. Só que quem é P? P é zero.
Então aqui vai ficar cosseno de zero vezes x menos p. Só que quem é p? É zero. Vai ficar x menos zero. Então vai ficar isso daí. Quanto é o seno de zero? É zero. Aqui 0 é 0. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Aqui é 1. Então, ó, a minha reta tangente vai ser, aqui zerou, aqui ficou 1. 1 vezes x, que é x. Aqui era 0, então ficou 0. Então, ó, a minha linearização para a minha função seno em 0 é a minha função x. Ou seja, nesse ponto aqui, a minha reta tangente é a minha reta, essa reta aqui, y igual a x. Que eu vou chamar, em vez de y, eu vou chamar de L de x. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma aproximação para a minha função seno para pontos próximos de zero. É isso que eu estou dizendo. Então, para pontos próximos de zero, em vez de você usar a função seno, você pode usar a aproximação linear dela, que é a função x. É isso que eu estou dizendo. Então, olha só. Então, por exemplo, digamos que P igual a 0,1, que é o que está na minha questão. Se P é 0,1, ou seja, eu quero calcular o seno de 0,1, né? Eu quero calcular o seno de 0,1. Eu tirei o P porque eu tinha chamado P de 0, só para não confundir. Então, olha só, eu quero calcular o seno de 0,1. 0,1 é próximo de zero. Posso considerar que é próximo de zero. Então, para pontos próximos de zero, em vez de eu usar a função seno, eu posso usar a linearização dela, que é a função x. Ou seja, seno de 0,1 é aproximadamente o L de 0,1. Só que quem é o L de x? L de x é x. Então, quem é o L de 0,1? É 0,1. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que seno de 0,1 é aproximadamente 0,1. Então, olha só. Eu posso considerar que o seno de 0,1 é 0,1. Eu posso considerar que o seno de 0,01 é 0,01. Porque eu acabei de mostrar que a função x ela é uma aproximação da função seno de x para pontos próximos de zero. Tá? Então, se você trabalha com ângulos muito pequenos, você pode considerar, em vez da função seno, só o ângulo mesmo, que é o que a gente faz em algumas formulações físicas. A gente não considera o seno de θ, a gente considera só o θ. Por quê? Porque o ângulo é muito pequeno. E se o ângulo é muito pequeno, a função x é uma aproximação para a função seno de x, em pontos próximos de zero. Deu para entender? Então, é isso que é linearizar, é isso que é aproximar por meio de uma reta. Isso serve também para tangente. Olha só. Para tangente, vamos fazer aqui rapidinho a da tangente. Olha só, se a sua função f é a tangente, qual é a derivada dela, gente? Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, muito bem. Se eu estou analisando pontos próximos de zero, para P igual a zero, qual é a linearização da minha tangente? O L de x vai ser igual a f' de P vezes x menos P mais f de P. Ou seja, a minha linearização para a tangente em zero vai ser f' de zero, só que é f'? Secante ao quadrado, né? Então vai ser secante ao quadrado de zero vezes x menos P, que nesse caso é zero, mais f de P. Quem é o f? Tangente, então vai ficar tangente de zero. Só que quanto é a tangente de zero? Quanto é a tangente de zero? Tangente é seno sobre cosseno, né? Cosseno de zero é 1, mas quanto é seno de zero? É zero. Então a tangente de zero é zero. Gente, secante é 1 sobre cosseno, então é 1 sobre cosseno ao quadrado. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então 1 sobre 1 ao quadrado é 1. Então isso aqui é 1. Então olha só, para a tangente também, a linearização dela vai ser x. Quer dizer o quê? Que se o teu ângulo for muito pequeno, a tua tangente
de x, ela é aproximadamente o próprio ângulo. Então, quanto é a tangente de 0,1? 0,1. Quanto é a tangente de 0,01? 0,01. Tá? Então, para pontos próximos de zero, tanto a tangente quanto o seno, eles são aproximadamente o valor do ângulo mesmo. Ok. Então, um exemplo disso, olha só. Na física, quando você tem, por exemplo, um oscilador, pensa num pêndulo, né? No pêndulo, você tem a aceleração tangencial. Né? A aceleração tangencial lá, ela é menos a aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Só que nesse caso, em um pêndulo, você considera que o ângulo é muito pequeno. Se o ângulo é muito pequeno, então, ao invés de você usar o seno, você vai usar o próprio θ. E no final, a fórmula da aceleração tangencial num pêndulo é isso aqui. É menos a aceleração da gravidade vezes o θ. Né? Ó, de onde surgiu isso daí, né? Você tem um pêndulo aqui. Você tem um pêndulo bem aqui, ó. Né? Tá, aqui eu estou exagerando no ângulo, tá? Mas porque só para a gente também, se fosse fazer um ângulo muito pequeno, só para a gente enxergar melhor. Então, por exemplo, você tem esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de θ. Olha só, nesse pêndulo aqui, se você fosse calcular as forças que estão atuando nele, você tem duas forças que estão atuando no pêndulo. Você tem a força tração, que você tem essa corda para cá, né? A tração ela é sempre longitudinal à sua corda, então você tem uma tração nessa direção aqui, e você tem a força gravitacional para baixo, nesse pêndulo aqui. Só, você tem essa força e essa, desprezando a resistência do ar, você tem isso daqui. Só que o que você pode fazer aqui? Olha só, você sabe que esse pêndulo aqui, ele não está vindo para cá, ou seja, a corda não está arrebentando e nem está indo para cima. Significa o quê? Que essa componente aqui, ó, dessa força, que eu vou chamar de FGY, ela está se anulando com esse T aqui. Só que você tem também o FGX. Ou seja, é essa componente da força gravitacional que faz com que o pêndulo venha para cá. Ok? Aí você lembra, você tem aqui duas retas, ó, você tem uma reta aqui e você tem uma reta aqui. E você tem uma reta transversal bem aqui. Então, ó, duas retas cortadas por uma transversal. Lembra disso? 7ª série, 8ª série, nem lembro mais, né? Você nunca imaginou que ia usar isso aqui, né? Aí está aqui, ó, duas retas cortadas por uma transversal. Ou seja, se tem esse ângulo θ está aqui, então ele é o mesmo daqui, ó. É esse ângulo θ aqui. Então, se você quer calcular o FGX, ele vai ser, ó, você vai ter que usar o seno de θ aqui. Então vai ficar, seno de θ vai ser a força gravitacional em x, o módulo dela, sobre a força gravitacional. Então, o FGX, ele vai ser a força gravitacional vezes o seno de θ. Aí você vai calcular a força resultante. Só que nessa direção aqui, a única força resultante que tem é o FGX. Então, a força resultante vai ser igual a FGX. Só que força resultante, segundo a lei de Newton, né, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que a força resultante é o FGX. Se você for considerar para cá como positivo, então vai ficar menos o FGX, que é FG, menos FG, vezes o seno de θ, vezes a massa vezes a aceleração. Só que o que é FG? Né? O que é a força gravitacional? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ficar menos massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui não vai dar nem espaço, mas tá, enfim. Só apagar aqui rapidinho. Só para a gente entender isso aí. Vezes o seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração que a gente chama de aceleração tangencial. Tá? Aí, ó, você corta a massa com a massa, aí fica menos g vezes seno de θ igual a aceleração tangencial. Só que a gente está considerando que esse ângulo aqui é muito pequeno. E se ele é muito pequeno, a gente sabe ele como sendo aproximadamente o próprio ângulo. Então, seno de θ é aproximadamente o próprio θ. Aí, por isso que fica a aceleração tangencial é igual a menos a aceleração da gravidade vezes só o ângulo θ. Aí é daqui que vem a... Enfim, isso aqui não vai cair na prova de vocês, tá? Isso aqui é só para a gente entender um pouquinho de onde vem. Então, isso aqui é uma formulação física. E veja que no meio da formulação física, você vai usar o fato de que seno de θ é aproximadamente o próprio θ para ângulos muito pequenos. Tá? Isso é para ângulos muito pequenos. Se for um ângulo de, sei lá, π/2,
π sobre 3, π sobre 4, já não dá mais para usar isso daqui não. Tá? Enfim, vamos lá. Aí tá, aí dá para a gente fazer muita coisa aqui, mas olha só, esse aqui eu vou deixar para casa. Só que você vai perceber que quando você encontrar a linearização para uma reta, ora, se a tua função já é uma reta, a linearização dela vai ser a própria reta. Então, se você quer aproximar uma reta por uma reta, a aproximação dela vai ser a própria reta. Né? Lembra, se você tem aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui. A gente não vai fazer essa questão aí, mas vocês podem fazer na casa de vocês. Ela não nos interessa muito, né? Por quê? Porque olha só, se você tem uma função que já é uma reta, e bem aqui, por exemplo, eu quero uma aproximação nesse ponto aqui. É o que eu vou ter que fazer? A reta tangente. Só que qual é a reta tangente nesse ponto aqui? A reta tangente é uma reta que é paralela a essa reta aqui. E encosta nesse ponto. Ou seja, a reta tangente aqui acaba coincidindo com a tua reta mesmo. Então, a tua aproximação, na verdade, vai ser a própria reta. É isso que ele quer dizer. Então, quando você vai linearizar uma reta, a linearização vai ser a própria reta. É isso que eu quero dizer. Tá? Mas isso vocês podem verificar na casa de vocês. Tá, vamos para outra questão, que ela interessa mais. Olha só. Encontre a aproximação linear da função g de x igual a raiz cúbica de 1 mais x, em torno do ponto x igual a zero. Então, calma lá. Ó, primeiro eu vou encontrar a linearização para essa função aqui. Raiz cúbica de 1 mais x. O meu x é zero. Para o meu x, zero. E depois ele quer que eu calcule uma aproximação para a raiz cúbica de 0,95 e para a raiz cúbica de 1,1. Raiz cúbica de 0,95 e para a raiz cúbica de 1,1. Tá, então ele me dá essa função, ele quer que eu faça a linearização para x igual a zero, e só depois ele quer que eu calcule esse valor aqui, raiz cúbica de 0,95 e raiz cúbica de 1,1. Tá? É isso que a gente vai fazer. Mas primeiro, bora linearizar isso daqui. Para eu linearizar, eu preciso encontrar a equação da reta tangente. Então, vou precisar da derivada disso daqui. Vamos lá. Ora, se isso aqui é raiz cúbica, qual é a derivada disso daí, gente? Olha lá. Vou fazer aqui rapidinho. Raiz cúbica de 1 mais x é a mesma coisa que 1 mais x elevado a 1/3. Propriedade aqui de raiz. Eu estou derivando isso daqui. Isso aqui é uma composta. Eu vou derivar a mais externa primeiro. Esse 1/3 desce. Então vai ficar 1/3 vezes 1 mais x elevado a 1/3 menos 1. Vezes a derivada que está aqui dentro, né? A regra da cadeia. Ou seja, a derivada de 1 mais x. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Qual é a derivada de 1 mais x? Derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, eu só olho para cá agora. Ó. Isso aqui vai dar menos 2/3. Então, isso aqui no final vai dar 1 sobre 3. 1 mais x elevado a 2/3. Porque aqui vai ficar menos 2/3, né? Aí eu passo aqui para baixo para ficar positivo, mais 2/3. Vou ajeitar esse 2 aqui. Que eu também posso escrever assim, ó. 1/3 da raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado. Então, tudo isso só foi para calcular a derivada. Agora, vamos ver aqui a reta tangente. Tá, mas isso aí só foi para a gente relembrar mesmo, né? Que isso aí vocês já sabiam fazer. Agora, vamos ver como é que é a reta tangente. Lembrando que o meu ponto é o x igual a zero. Então, ó, x igual a zero, né? Então, vamos lá. Se o x é zero, quanto é o meu g de zero? Olha, o meu g de zero vai ser raiz cúbica de 1 mais zero, né? No lugar do x eu coloco zero. Vai ficar raiz cúbica de 1. Quanto é a raiz cúbica de 1? É 1. Beleza. Aí, agora eu vou calcular o g' de zero. Vendo que o g' é 1/3 da raiz cúbica de 1 mais, em vez do x é 0, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual.
Olha, aqui eu tenho 1 mais 0 é 1. 1 ao quadrado é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então vai ficar só 1/3. Então pronto. Ele me deu o ponto x igual a 0, eu calculei o g de 0 e calculei o g' de 0. Agora eu vou encontrar a minha linearização, ou seja, a minha reta tangente. É isso que eu quero. Então vamos lá. Vamos achar agora essa linearização. Então, como é que vai ser a minha linearização? O meu L de x, ele é igual ao g, né? Ao meu g' de 0, vezes x menos 0, mais g de 0. Ou seja, o meu g' de 0 é 1/3, a gente acabou de ver. Vai ficar 1/3 de x mais g de 0, que é 1. Então, olha só, a reta tangente, que é a minha aproximação para essa função, para pontos próximos de x igual a 0, é 1/3 de x mais 1. Então, quando x é próximo de 0, em vez de eu calcular a raiz cúbica de 1 mais x, eu posso calcular aqui, ó, dividir esse x por 3 e somar com 1, que é muito mais fácil do que você calcular a raiz cúbica de 1 mais x. Né? Beleza, agora que eu sei, ó, então essa minha função aqui, ela é aproximadamente a minha função g para quando x for próximo de 0. Agora que eu sei disso, eu vou calcular a raiz cúbica de 0,95. Então vamos lá. Último passo aqui. Ah, professor, mas e aí? A raiz cúbica de 95, ela está longe do zero. E aí, como é que eu vou fazer? 1,1 está longe do zero. Como é que eu vou fazer? Calma lá, olha só. Você tem, lembrando, né? O seu g, ele é raiz cúbica de 1 mais x. Eu sei que para pontos próximos de x igual a 0, o meu g, ele é aproximadamente o meu L de x, que é 1/3 de x mais 1. Só que isso aqui, ó, para pontos próximos de x igual a 0. Que foi para isso que eu calculei lá a minha reta tangente. Aí tá, eu quero calcular a raiz cúbica de 0,95. E agora? 0,95 está longe do zero. Tudo bem, mas olha como é a minha função, é 1 mais x. Então, 0,95 é a mesma coisa que raiz cúbica de 1 menos 0,05. Não é verdade? 0,95 é a mesma coisa que 1 menos 0,05. Só que olha só, raiz cúbica de 1 mais x, né? Aqui eu tenho raiz cúbica de 1 menos 0,05. Então, eu posso dizer que isso daqui é o meu g de menos 0,005. Se você substituir bem aqui no lugar do x isso daqui, você vai subtrair 1 menos isso daqui, vai dar a sua raiz cúbica de 0,95. Né? Então, aqui eu fiz uma pequena manipulação para chegar no meu g. Então, eu disse que 0,95 é a mesma coisa que 1 menos 0,05. Só que isso daqui é a mesma coisa que g de menos 0,05, porque o meu g é raiz cúbica de 1 mais x. Se no lugar do x você coloca menos 0,05, vai dar isso daqui. Agora é assim, ó. Então, o meu x que eu estou trabalhando aqui não é 0,95. O meu x é menos 0,05. Esse ponto aqui, menos 0,05, eu posso considerar que ele é próximo de zero? Sim, agora eu posso. Então, já que menos 0,05 é próximo de zero, em vez de eu calcular isso daqui, eu posso calcular por meio disso daqui. Então, isso daqui é aproximadamente o meu L de menos 0,05. Só que quanto é esse L? Eu vou calcular, ó. Vai ficar 1/3 de menos 0,005 mais 1. Aí eu calculo isso daqui. Isso aqui vai ficar menos 5 sobre... Aqui vai ficar 300, porque aqui é 5 sobre 100. Tá? Só que 100 vezes 3 é 300, mais 1. Aí faz essa soma aí, no final você vai ter
295 sobre 300. Ou seja, a raiz cúbica de 0,95 ela é aproximadamente 295 sobre 300. Então, olha que legal. Agora você já sabe calcular a raiz cúbica para pontos próximos de zero, usando a derivada, usando a linearização. Tá? Deu para entender, gente? Tá, vamos fazer para 1,1 agora, né? Tá, aqui eu já usei todo o quadro, vamos para cá. Tá, para 1,1, eu vou usar o mesmo raciocínio, né? Então, vamos lá. Olha só, eu quero calcular a raiz cúbica de 1,1. Só que isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 1 mais 0,1. Né? Se você somar isso com isso, vai dar 1,1. Só que isso daqui, ó, 1 mais 0,1 é a mesma coisa que o g de 0,1. Ó, 1 mais x, se eu somar 1 mais 0,1, isso é o g de 0,1. 0,1 é próximo de zero? É. Então, eu sei que isso aqui é aproximadamente 1/3, que é a minha linearização, de x, que é 0,1, mais 1. Aí, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 30, mais 1. Fazendo essa soma aqui, vai dar 31 sobre 30. Então, olha só. Raiz cúbica de 1,1 é aproximadamente 31 sobre 30. Interessante, né? Agora, tá vendo como você pode fazer agora, calcular a raiz cúbica sem usar a calculadora mais, né? Só usando derivada, cálculo e tudo mais. E é isso. Então, vamos lá. Vamos continuar. Tá, olha só. Isso aqui é uma observação importante, gente. Ó, no caso da gente aproximar uma função pela sua linearização, não esqueça que o que a gente está fazendo é uma aproximação. Então, já que eu estou fazendo uma aproximação, então tem um erro aí envolvido, né? Não é exatamente aquele valor. Por exemplo, se você fosse jogar na calculadora o valor disso daqui, raiz cúbica 0,95, não ia dar exatamente 31 sobre 30. Mas o erro ia ser de 0,0002, não sei, na apostila de vocês está lá o erro dessa função. Mas o que é importante é que quando a gente faz uma aproximação, a gente comete erros. Só que, claro, a gente comete um erro pequeno. O erro é de 0,0001, por exemplo. Esse é um erro que talvez para vocês seja considerável. Depende da situação onde você esteja, talvez um erro de 0,01 seja muito considerável, seja muito importante. Então, não é tão bom assim. Mas um erro de 0,0001, por exemplo, para você talvez seja um erro insignificante. Você pode trabalhar com aproximação. Mas o que eu quero que você entenda? Sempre que você trabalha com aproximações, você acaba cometendo erros. A menos que a sua aproximação já seja a sua solução exata, aí não vai ter erro. Mas sempre que tiver uma aproximação mesmo, você vai cometer erros. E aí, se você quer ver o quanto você errou, você pega o valor exato da sua função e subtrai da sua aproximação. Ok? Então tá, olha, isso daqui eu vou deixar para casa. Essa daqui também a gente vai deixar para casa. Tá? Mas ela não é difícil, a mesma coisa, você vai derivar, você vai jogar na função lá da reta tangente e vai ver lá para pontos próximos, isso para P igual a 7, você vai linearizar. Tá? Perceba que aqui ele nem pede para você calcular uma aproximação para P igual a 7,1, não, é só para calcular a linearização mesmo. Então é só o que a gente já fez aqui. Beleza, vamos passar para o próximo assunto de hoje, que ele é um assunto muito, muito, muito importante e normalmente ele é um assunto que o pessoal não gosta muito. Mas por quê? Porque o aluno não entende muito. Mas por quê? Porque ele não presta muita atenção na hora que a gente está vendo esse assunto. Então preste muita atenção para vocês não se traumatizarem com o diferencial. Porque tem muita gente que quando fala de diferencial já fica com medo. Se eu falar na questão assim, calcule o diferencial, aí pronto. Aí acabou o dia do aluno. Mas não, o diferencial não é tão difícil assim. Vamos entender o que é esse diferencial que muita gente fala. Vamos lá. Para a gente falar de diferencial, nós temos mais uma vez aqui uma função, que eu vou chamar, ó, que é a minha função que está em vermelho. Eu vou considerar um ponto x, bem aqui, ó, o meu x, tá vendo? Então, para esse ponto, antes era p, agora estou usando x, tanto faz, né? Pode ser p, pode ser x, pode ser t, pode ser s. Então tá, então aqui eu tenho um ponto x, e para o x eu vou ter uma imagem f de x. Está aqui o ponto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acréscimo em x. Lembra quando a gente estava falando de
variação média, variação instantânea. Então, aqui, ó, eu estou fazendo um acréscimo. Então, aqui, a partir do x, eu vou aumentar mais ΔX. Então, esse novo ponto aqui é o ponto x mais esse ΔX aqui. Tá? Então, esse aqui é meu ponto x mais ΔX. Ora, então, a imagem desse ponto aqui vai ser o f de x mais ΔX. Até aqui nenhum mistério, certo? Então, eu tinha um ponto x, a imagem vai ser f de x. A partir daqui eu dou um acréscimo de ΔX, então a imagem vai ser f de x mais ΔX. Agora eu vou traçar a reta tangente ao ponto x. Está aqui, ó. Tracei uma reta tangente somente ao ponto x. Então, ó, a minha reta tangente está somente no ponto x. Agora perceba uma coisa, olha só. A partir desse acréscimo aqui, ó, eu obtive um acréscimo. Se eu faço um acréscimo aqui no meu domínio, muito provavelmente, a menos que a sua função seja uma função constante, você vai ter um acréscimo na imagem. Por exemplo, ó, daqui para cá você tinha ΔX. Quando você andou daqui para cá, a sua imagem ela andou daqui para cá, certo? Então, ó, por enquanto, ignora essa reta tangente aqui. Ignora a reta tangente, olha só para a tua função mesmo. Então, se você andou daqui para cá, você deu um acréscimo ΔX, na imagem você andou daqui para cá. Então, esse acréscimo na imagem é o que eu vou chamar de ΔY. Tá? É o meu acréscimo na imagem. Agora, quando você andou daqui para cá, você também teve um acréscimo na sua reta tangente, né? Para a sua reta tangente, você também teve um acréscimo. E esse acréscimo na minha reta tangente, eu vou chamar de dy. Ok? Então, ó, o acréscimo na minha função mesmo é o que eu chamo de ΔY. E o acréscimo que eu faço só na minha reta tangente é o que eu vou chamar de dy. Lembrando que a reta tangente é justamente o que? A minha linearização nesse ponto x aqui. Tá? Beleza. Só que isso aqui é a minha reta tangente, né? Então, ó, bem aqui eu tenho um ângulo alfa, que é o mesmo ângulo alfa daqui. Eu posso calcular a tangente de alfa. Né? Beleza, então vamos lá, vamos calcular aqui a tangente desse ângulo alfa aí. Olhando para o desenho aí de vocês, ó, se eu fosse calcular a tangente de alfa, eu poderia jogar o alfa lá em cima, né, onde tem um triângulozinho lá. Espera aí que eu vou voltar para o desenho aqui. Ó, esse alfa aqui é o mesmo que está bem aqui, né? Então, se eu fosse calcular a tangente desse ângulo aqui, ia ser cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o dy ou é o ΔY? Olha lá, se eu jogar esse ângulo bem aqui, quem é o cateto oposto dele? É o dy ou é o ΔY? É o dy. Por que o dy? Porque aqui eu tenho um triângulo, ó. Olha só, bem aqui, ó, que eu estou fazendo aqui para vocês, isso aqui é um triângulo, né? Então, o cateto oposto é isso daqui. Se eu fosse considerar isso daqui, ó, daqui, o que está em vermelho até aqui, isso daqui é um triângulo? Não, porque a minha função é uma curva, tá? Minha função não é reta. Então, ó, por exemplo, daqui nesse ponto, para esse ponto, para esse ponto, eu não tenho um triângulo. Agora, desse ponto para esse, eu tenho um triângulo. Então, o cateto oposto a esse ângulo aqui é o dy. E quem é o cateto adjacente? É o dx. Perceba o seguinte, ó, o mesmo acréscimo que eu tenho em x é o mesmo acréscimo tanto para a minha reta tangente quanto para a minha função. É óbvio, né? Já que aqui em x eu estou fazendo um acréscimo qualquer. Esse acréscimo é o mesmo para as duas. O que me interessa mesmo é qual é o acréscimo na imagem, mas no domínio o acréscimo é o mesmo. Então, ó, se eu for jogar o ângulo bem aqui, a tangente dele vai ser cateto oposto, que é dy, sobre cateto adjacente, que é o meu dx. Então, vamos lá. Então, ó, a tangente de alfa é igual ao meu dy sobre o meu dx. Agora, observação muito, muito importante. Antes da aula de hoje, toda vez que você olhava para dy dx, o que era dy dx? Era a derivada de y. Tá? Então, toda vez que eu usava essa notação aqui, isso aqui era o quê? Isso aqui era y', que era a derivada de y, que era aquele limite lá, ó, limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende para zero. Né? Então, ó, isso daqui é a minha derivada, que é esse limite aqui. Percebam que agora, neste momento, eu estou interpretando o dy e o dx
como sendo os catetos desse triângulo aqui. Então, por exemplo, quando eu falo dy dividido por dx, isso aqui é uma divisão mesmo. Eu estou calculando esse cateto oposto e dividindo por esse cateto adjacente. O cateto oposto eu chamei de dy, o cateto adjacente eu chamei de dx. Tá? Então, ó, vamos voltar para cá. Então, se eu digo que a tangente de alfa é dy dx, esse dy é o quê? É o acréscimo na minha reta tangente, na imagem da reta tangente. E esse dx é o acréscimo no meu domínio. Ok? Então, isso daqui é uma divisão. Certo ou errado? Isso aqui é uma divisão. Agora, isso aqui é uma divisão. Eu estou interpretando isso aqui como uma divisão. Beleza. Só que tangente de alfa é coeficiente angular. E nesse caso aí, qual é a minha reta? É a minha reta tangente. Quem é o coeficiente angular da minha reta tangente? Quem é? É a derivada. Derivada nesse ponto. Então, tangente de alfa, na verdade, é a minha derivada nesse ponto aqui, ó. Tangente de alfa é a minha derivada. Então, dy, que é o acréscimo lá na imagem, dividido pelo acréscimo no domínio, é igual à derivada da minha função nesse ponto. Perceba que, para não confundir ninguém aqui, eu não quis usar a notação de derivada, que é essa daqui, dy dx. Porque imagina qual ia ser a confusão. Você ia ter dy dx igual a dy dx, sendo que isso daqui é um limite e isso aqui é uma divisão. Então, para não confundir ninguém, agora eu estou usando essa notação aqui, f' de x. Então, do lado esquerdo você tem uma derivada, do lado direito você tem uma divisão dos catetos. Ok? Então, esse dy aqui, ó, se eu fosse isolar, já que isso aqui é uma divisão, agora sim, né? Já que isso aqui é uma divisão, eu posso passar esse cara para cá multiplicando, porque isso é uma divisão. Tá? Então, já que isso aqui é uma divisão, que eu estou interpretando como uma divisão, eu posso jogar esse dx para cá. Agora você pode. Então, ó, vai ficar dy é igual a derivada de x vezes dx. Então, perceba que o acréscimo na imagem da minha reta tangente depende da derivada naquele ponto e depende, obviamente, do acréscimo que você deu no seu domínio. Tá? Então, ó, se isso aqui fosse uma derivada, nunca que eu ia pegar esse dx e jogar para o lado multiplicando, tá? Nunca que eu ia poder fazer isso, porque derivada é aquele limite lá. Mas agora que eu estou interpretando assim, eu posso fazer isso. Então, esse cara aqui, ó, este cara aqui, que é o acréscimo da imagem da minha reta tangente, que é também a minha linearização, é o que eu chamo de diferencial. Tá? Então, esse dy aqui, ó, é o que eu vou chamar de diferencial. Então, toda vez que você pensar em diferencial, você pensa que é aquele acréscimo lá na sua reta tangente, acréscimo na imagem. Tá? Então, aqui eu tenho o diferencial dy. Deu para entender? Beleza. Aí tá, olha só que além disso, veja bem. Então, se você quer calcular o diferencial dy, o que você faz? Você calcula a derivada nesse ponto e multiplica pelo acréscimo lá em x. Você multiplica isso com esse, você vai ter o seu diferencial dy. Isso que você vai fazer. Aí tá. Agora, deixa isso aqui de lado um pouquinho. E bora lembrar também do que a gente viu lá que a gente estava vendo sobre derivada. Lembra que a gente aprendeu sobre taxa de variação média e taxa de variação instantânea, né? O que é a taxa de variação média? Taxa de variação média é ΔY sobre ΔX. Né? Isso é taxa de variação média. Aí, quando você passava o limite nisso daí, com ΔX indo para zero, o que você tinha? Você tinha a taxa de variação instantânea, que isso aqui era a sua derivada. Né? Então, quando você passa o limite disso aqui, isso aqui vira a sua derivada. Tá, só que o que isso quer dizer? Que para pontos próximos, quando ΔX é próximo de zero, ou seja, para pontos próximos do x, isso daqui seria uma aproximação para isso daqui. Então, olha só. Então, posso colocar assim, para pontos muito próximos de x, temos, olha só, se eu estou trabalhando com pontos muito próximos de x, eu posso dizer que a taxa de variação média
é uma aproximação da taxa de variação instantânea. Ou seja, eu posso dizer que ΔY sobre ΔX, isso aqui é a variação na imagem sobre a variação no domínio, é aproximadamente a minha derivada, se você estiver próximo de x. Só que isso aqui significa também que a sua variação na imagem, ela é aproximadamente a derivada vezes a variação no domínio. Não é? Só que ΔX é a mesma coisa que dx. Então, deixa eu jogar, deixa eu economizar espaço aqui. Então, ó, daqui para cá, eu obtive que o meu ΔY, ele é aproximadamente f' de x vezes ΔX, só que o ΔX, ele é igual ao dx, que é a variação lá no domínio, né, para minha reta tangente. Então, eu posso dizer que o meu ΔY, ele é aproximadamente f' de x dx. Só que, gente, quem é f' de x dx? É o diferencial. Isso aqui é o diferencial que a gente acabou de ver. O que é que eu quero dizer, então? Que o ΔY, ele é aproximadamente o meu diferencial. Ou seja, para pontos próximos de x, o meu diferencial, ele é uma aproximação para a minha variação na imagem. É isso que eu quero dizer. Então, para pontos próximos de x, se você quer calcular a variação da imagem, você pode calcular uma aproximação para ela, que é o seu diferencial. Então, o que é diferencial? É a derivada no ponto vezes dx. E ela é uma aproximação para o ΔY. Tá? Aí que a gente já... Isso aqui é só a demonstração do que a gente fez agora aqui no quadro, né? Aí tá, então tá aqui, ó. Isso aqui é tudo que a gente já fez. Aqui é a nossa aproximação. Então, ó, segue então que dy é uma boa aproximação para ΔY, sempre que ΔX for muito pequeno. Então, fixando o x, podemos entender essa igualdade aqui, ó, isso daqui, o 2, como uma função que associa cada valor de dx a um único dy. Ó, eu estou olhando esse diferencial como se fosse uma função. O diferencial depende da minha derivada no ponto, que normalmente é dado, é uma constante, vezes o meu acréscimo em dx agora. Então, normalmente, esse f' de x ele é fixo, eu te dou um ponto, você calcula a derivada, esse é um valor, e quem está variando aqui é o meu dx, é a minha variação do meu domínio. Então, acaba que vira uma função em função de dx. Tá? Tá, agora vamos ver para que serve, afinal, esse diferencial. Você já sabe que o diferencial é uma aproximação para ΔY. Agora, vamos ver para que eu vou usar isso na minha vida. Vamos lá. Primeiro exemplo. Diz assim, compare os valores de ΔY e dy se y é igual a fx igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1 e varia de 2 para 2,05. Então, vamos fazer essa questão aí, olha só. Eu vou colocar aqui primeiro. Vamos tentar fazer isso aqui, sem demorar muito. Vamos lá. Eu tenho aqui essa função, f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? E ó, o x vai variar de 2 para 2,5. Então, vamos lá. Posso colocar aqui, o x1 é 2, o x2 é 2,05. Então, vamos lá, gente. Eu tenho essa função e o x está variando de 2 para 2,5. 2,05. O que ele quer saber é qual é a variação da imagem. Como é que você teria que fazer isso? Você teria que pegar x igual a 2, joga aqui, vai ficar 2 ao cubo, aí vai ficar 8 mais 4, 12, 12 menos 4, 8, 8 mais 1, 9. Né? Ia dar 9 isso daqui. Aí tá, agora joga para x igual a 2,05. Agora complicou, né? Você ia ter que calcular 2,05 ao cubo, somar com 2,05 ao quadrado, menos 2 vezes 2,05, mais 1. Aí aqui ele dá mais trabalho para você calcular. Aí depois que você calculasse para esse valor, você subtraía a imagem desse menos a imagem desse. E aí você obteria o ΔY. Só que isso ia dar muito trabalho, então eu não quero fazer assim. Eu quero fazer uma aproximação para o ΔY. Então, em vez de eu usar a imagem desse menos a imagem desse, eu vou pegar a aproximação para ΔY. Quem é a aproximação para ΔY? É o diferencial. E o que é o diferencial?
O diferencial, ele é a derivada da minha função vezes o meu dx. Tá, então olha só, para eu calcular o diferencial, eu preciso da derivada da minha função e eu preciso do meu dx. É isso que eu preciso. Então, vamos calcular logo a derivada da minha função, né? Então, se o f de x é isso daí, quem é a derivada dele, gente? Qual é a derivada desse? 3x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada desse daqui? Menos 2. Derivada de 1? 0. Tá. Primeiro passo, calcular a derivada. Calculei. Segundo passo, qual é o ponto que eu estou considerando? X igual a quanto? 1, 0, 2, 3, 4, 1,5. Qual é o x que eu estou considerando? Olha só, eu estou partindo do 2 e indo para o 2,05. Então, quem é meu ponto inicial aqui? É o 2. A partir do 2, eu estou variando quanto? 0,05. Então, ó, a partir daqui, ó, o que eu entendo? Eu entendo que o meu ponto aqui é o ponto 2, e a partir dele eu vou chegar em 2,05. Então, o meu dx é 0,05, que é o acréscimo que eu estou fazendo no meu domínio. Então, ó, eu achei o dx e eu já sei qual é o ponto, que é o ponto 2. Então, quem vai ser o meu diferencial? Vai ser a derivada para p igual a 2 vezes esse dx aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, agora eu vou calcular então o f' de 2, já que o meu p é igual a 2. O f' de 2 vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 2. Isso aqui vai dar 4, 4 menos 2 é 2. Isso aqui vai dar 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Tá? Então, ó, a minha derivada no ponto 2 é 14. O meu dx é 0,05. Então, quanto é meu diferencial? O meu diferencial vai ser igual ao f' de 2 vezes 0, vou colocar aqui dx primeiro. Só que o f' de 2 é 14 e o meu dx é 0,05. Então, o meu diferencial, ele vai ser 14 vezes 5, isso aqui vai dar 50, 70. Isso aqui vai dar 0,7. Né? É isso mesmo, né? 50, 20, tá. Então, ó, o meu diferencial foi 0,7. Só que o que é o diferencial mesmo, gente? Ele é uma aproximação para o meu ΔY. Ou seja, quando eu fiz essa variação aqui, ó, quando essa função aqui passou de 2 para 2,05, eu tive uma variação na imagem de aproximadamente 0,7. A gente não vai fazer aqui qual é o valor exato, mas nas notas de aula de vocês tem lá o valor exato. Então, o que seria legal que você fizesse? Pega a calculadora, joga aqui F2, calcula. Joga F2,05, calcula. E subtrai os dois. Você vai ver que vai dar 0,70012, não sei. Então, 0,7 é uma aproximação boa para a gente, já que a gente só quer saber mais ou menos aí qual foi a variação da imagem. Deu para entender? Tá. Vamos agora mais um exercício disso daí. Depois a gente passa para o nosso último assunto de hoje. Olha só, diz assim. A aresta de um cubo tem 10 centímetros, com um possível erro de medida de 0,1. Use a diferencial para estimar o erro máximo possível no cálculo do volume do cubo. Tá? Então, vamos entender direitinho o que está acontecendo aqui. Olha, você tinha um cubo e você mediu a aresta dele. A aresta que você mediu foi 10 centímetros. Só que essa medida que você fez era uma aproximação, porque a medida dele mesmo não é exatamente 10. Então, isso é muito comum em laboratório. Toda vez que você vai fazer uma medida, por exemplo, fazer uma medida daqui para cá, né? Normalmente eu não vou dizer exatamente quanto é a medida, sei lá, 20,2 centímetros. Não, eu vou arredondar, né, para 20 centímetros. A gente faz muito isso, quando a gente vai fazer medidas. Então, nesse caso aí, a aresta desse cubo é 10 centímetros, aproximadamente. Só que o que ele diz? Que tem o erro dele é no máximo de 0,1 centímetros. Então, existe um erro, mas no máximo é de 0,1. Quer dizer o quê? Que a aresta do seu cubo está entre 9,9 e 10,1, não é? Ó, você disse que a medida deu 10, e você tem um erro aí máximo de 0,1. Pode ser um erro para menos ou para mais. Então, quer dizer que o seu cubo tem aresta entre 9,9 e 10,1.
Tá, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber qual é o erro máximo no volume, né? Bora ler aqui a questão de novo, ó. Use o diferencial para estimar o erro máximo possível no cálculo do volume. Então, vamos lá. Ora, você tem um cubo, né? Você tem a aresta de um cubo, que é 10 centímetros. Então, como é que você calcula o volume de um cubo? Vai ser o lado ao cubo, né? Ou seja, vai ser 10 ao cubo. Então, vamos lá. Olha só. O volume desse cubo vai ser simplesmente x ao cubo. Ora, mas esse x que eu usei, que é 10, ele é uma aproximação, né? Então, quando eu pegar esse lado, que é 10, aproximadamente 10, e multiplicar ele 3 vezes para dar o volume, esse volume vai ser o volume exato? Não, também vai ser uma aproximação. Então, vai existir um erro nesse volume aí, não é verdade? Beleza. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. O que eu quero? Se eu fosse calcular o erro exato, o que ele quer saber? Ele quer saber o erro máximo possível, né? Qual é o erro máximo possível? O erro máximo seria se esse cubo ele tivesse aresta de 10,1 ou de 9,9. Porque veja bem, olha só. A aresta do cubo é um valor x e esse x ele está entre 9,9 e 10,1. Isso aqui é verdade. Essa aresta está entre 9,9 e 10,1. Então, qual seria o erro máximo para mim? O erro máximo seria se a aresta ou fosse 10,1 ou fosse 9,9. Esse seria o meu erro máximo. E como é que eu calcularia o erro máximo, então? O que eu tinha que fazer? Ora, eu tinha que pegar o volume para 10,1 e subtrair do volume para 10, que 10 foi a minha medida aqui que eu usei, 10. Então, se eu pegar isso daqui, ó, o volume de 10,1 e subtrair do volume que eu medi, eu vou ter o erro máximo. Ou então, se eu pegar o volume de 9,9 e subtrair do volume de 10, isso aqui sempre em módulo, aí eu vou calcular o erro máximo, né? Então, para eu calcular o erro máximo, perceba o que eu tenho que fazer na verdade. Eu tenho que calcular o ΔV. Ou seja, o V na pior das hipóteses, que é 9,9 ou 10,1, menos o volume do que eu medi, que é o volume 10. Então, se eu quero saber o erro máximo, eu tinha que calcular o ΔV. Só que eu não vou fazer ΔV. Vai me dar trabalho. Eu pegar 10,1 ao cubo, 9,9 ao cubo, vai me dar trabalho. Então, por isso que ele fala, ó, eu quero uma aproximação para o meu erro. Então, em vez de eu usar o ΔV, quem que eu vou usar? O dV. Eu vou usar meu diferencial. Quem é uma aproximação para o ΔV? É o diferencial dV. Então, é que eu vou calcular. Então, se eu acho o dV, que é o meu diferencial, ele é uma aproximação para ΔV. Só quem é ΔV? É meu erro máximo. Então, beleza. Deu para entender essa parte? Essa é o principal. Entendeu isso? Pronto. A partir de agora é só cálculo. Eu vou calcular o dV, o diferencial dV. Então, beleza. Então, vou apagar aqui. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, o meu x que eu medi foi 10 centímetros. Gente, quanto é o meu dx? Quanto é a minha diferença? O meu dx aí, a minha variação é quanto? É 0,1. Pode ser para mais ou para menos, tanto faz, mas é 0,1. Então, eu tenho meu x e eu tenho meu dx, que me dá um problema. Eu quero calcular meu diferencial dV, que é uma aproximação para o meu ΔV, que é o meu erro máximo. Tá, para eu calcular o diferencial, lembra, eu tenho que ter o dx que eu já tenho, mas eu tenho que ter o valor da derivada nesse ponto. Então, vamos derivar essa função aqui, que é o volume, né? Então, vamos lá. Derivando o volume. Qual é a derivada disso aqui? Vai ficar 3x ao quadrado. Então, pronto. Para x igual a 10, né, eu vou calcular meu diferencial aqui. Ó. Então, o meu diferencial, ele é a derivada da minha função, meu diferencial dv, né? Meu y é d. Então, o meu diferencial dv, ele vai ser a derivada de v, num ponto que eu estou considerando, vezes o dx. Só que qual é o ponto que eu estou considerando? É o ponto 10. E quanto é o meu dx? 0,1. Então, o meu diferencial dv, ele é igual a v' de 10 vezes o dx, que é 0,1. Beleza. Então, vamos lá. O meu v' de x é 3x². Então, v' de 10 vai ser 3 vezes 10 ao quadrado.
3 vezes 10 ao quadrado, vezes 0,1. Ora, então no final isso daqui vai dar, isso aqui é 100, 100 vezes 0,1 é 10, 10 vezes 3 vai ser 30. 30 centímetros cúbicos, tá? Já que eu estou falando de volume. Então, olha só, quando eu faço essa aproximação na minha aresta, eu estou perdendo, no máximo, 30 centímetros cúbicos do que é o volume realmente. Tá? Então, talvez, esse volume aí, ele tenha 30 centímetros cúbicos a mais ou a menos. Então, lembrando, isso daqui é uma aproximação para o meu ΔV, que é o meu erro máximo. Então, aqui eu estou estimando o meu erro. Eu não quis usar ΔV, eu quis calcular o dV. Então, 30 centímetros cúbicos seria o meu erro, seria uma estimação para o meu erro máximo. Eu estou errando no máximo 30 centímetros cúbicos, aproximadamente, né? Beleza. Então, isso aqui é o erro. Se eu quiser calcular... Então, erro é isso, é quando você pega o valor exato e subtrai do valor aproximado. Isso é erro. Aí, uma aproximação para esse meu erro, eu usei o diferencial. Só que existe também o erro relativo. O que é o erro relativo? É quando você pega o erro que você teve, né? Pegou o medido menos o medido menos o valor exato e divide pelo valor que você mediu. Então, por exemplo, se eu disse que a aresta era 10 centímetros, então qual foi o volume que eu obtive para esse meu cubo aí? Eu obtive 10 ao cubo, né? Que foi quanto? Que é 1000 centímetros cúbicos. Então, ó, quando eu medi o meu cubo, a aresta dele deu 10 centímetros. Então, o volume desse cubo, aproximadamente, é 1000 centímetros cúbicos, aproximadamente. Mas a gente sabe que pode ser ou 1030 ou 970. Ele está entre 970 e 1030. Se eu quiser saber o erro relativo, o que eu ia ter que fazer? Olha só. Para eu calcular o erro, isso aqui é o erro máximo, tá? Deu 30 centímetros. Agora, o erro relativo, eu pego o erro que eu achei, no caso, 30, e divido pelo que eu medi. Quanto foi de volume que eu medi? Foi 1000. Então, ó, o meu erro relativo foi de, eu corto esse zero com esse zero, vai dar 3 sobre 100. Só que 3 sobre 100 é 3%. Ou seja, nesse volume que eu obtive, talvez, ou no máximo, o volume vai ser 3% a mais ou 3% a menos. Então, quando eu falo de erro relativo, eu falo de porcentagem. Agora, quando eu falo de erro, estou falando do termo bruto mesmo. O erro máximo foi de 30 centímetros cúbicos. Isso, em questão de porcentagem, representa 3% do volume que eu medi. Deu para entender? Então é isso. Ó, eu usei diferencial por uma coisa muito usada em laboratório, que é medida, trabalhar com erros de medida e tudo mais. Mas lógico que o diferencial também tem muitas outras aplicações, principalmente no cálculo 3, quando você vai trabalhar lá com EDOs. Tá, gente, só para a gente encerrar, eu preciso pelo menos falar para vocês qual é a regra de L'Hopital, mas ela é bem fácil de entender, não se preocupe. Você não vai demorar para absorver ela. Então, vamos lá. O que é a nossa regra de L'Hopital, a tão famosa regra de L'Hopital que todo mundo gosta, né? Na aula que vem eu vou falar dela de novo, a gente vai aplicar ela. Mas ela diz o seguinte, ó. Suponha que você tem duas funções. Ó, isso aí que é o enunciado do teorema, tá? Que eu pedi na prova, caso alguém fosse usar L'Hopital, tinha que falar esse teorema aí. Só que agora, se você for usar L'Hopital, não precisa mais enunciar teorema nenhum, é só usar mesmo teorema, tá? Então, o que é o teorema? Olha só. Suponha que f e g sejam deriváveis e a derivada de g não seja zero, em um intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente a. Suponha que o limite da f quando x tende a é zero e o limite da g quando x tende a também é zero. Ou que o limite da f quando x tende a é mais ou menos infinito e o da g é mais ou menos infinito. Então, o limite de f sobre g vai ser igual ao limite de f' sobre g', se o limite do lado direito existir, ou se for mais infinito ou menos infinito. Só não entendi nada, calma. O que eu quero dizer? Olha só, presta atenção aí para o teorema. Se você tem uma divisão, você tem uma função dividida por outra função, você tem uma função, uma f dividido pela g. Digamos que se você quisesse calcular o limite direto da f e desse zero, e calculasse direto o limite da g e desse zero, ou seja, desse zero sobre zero. Ah, isso quase não acontece, né? Muitas vezes acontece daí. Você vai calcular o limite da zero sobre zero. Caso dê zero sobre zero, que é uma indeterminação, isso você já sabe, ou der infinito sobre infinito, ou mais ou menos infinito, né?
Então, você pode usar a regra de L'Hopital. O que é a regra de L'Hopital? O limite dessa função aqui vai ser igual ao limite da derivada de cima sobre a derivada de baixo. Ou seja, você passou o limite, deu 0 sobre 0, deu indeterminação, você pode derivar em cima e derivar embaixo. E tentar calcular de novo o seu limite. Por exemplo, deixa eu fazer aqui rapidinho. Já tem alguns minutinhos, dá para fazer uns 2 limites aqui. Então, olha só, olha que legal, gente. Por exemplo, se você tem limite de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Isso você já conhece, né? Isso você já sabe resolver. Né? Como é que você resolveria? Se você fosse usar direto em cima, ia dar 0, né? Joga 2 aqui em cima, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. 8 menos 8 é 0. Joga aqui embaixo, vai ficar 2 menos 2, que é 0. Então, isso daqui seria uma indeterminação 0 sobre 0. Aí, como é que você resolveria isso daqui, então, gente? Você ia ter que abrir, né, isso daqui. Aí, você ia ter que lembrar que x ao cubo menos 8 é a mesma coisa que x menos 2, aí vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. E quando você divide por x menos 2 aqui, aí você corta esse com esse, tira da interminação, não era isso que você fazia? Tinha toda uma jogada assim. Tá, agora acabou com isso daí. Não precisa mais fazer isso daqui. Jogou o limite. Deu 0 sobre 0, usa L'Hopital. Tá? Então, o que é L'Hopital? Olha só. Vou até abreviar aqui. Por LH, já sabe que é L'Hopital, a gente não tem muito tempo agora. Então, por L'Hopital, eu posso derivar em cima e embaixo esse limite. Então, por L'Hopital, o limite desse daí, ó, de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, quando x tende a 2, isso aqui é a mesma coisa que o limite da derivada de cima, derivada, ó, vou derivar, sobre a derivada de baixo. Vou derivar. Isso quando x tende a 2. Qual é a derivada de cima, gente? Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Derivada de 8 é 0, dividido. Qual é a derivada de x? É 1. Derivada de menos 2 é 0. Quando x tende a 2. Olha que legal. Então, calcular esse limite aqui, por L'Hopital, é a mesma coisa que calcular esse limite aqui. Só que isso aqui não tem determinação. Joga o 2 direto aqui. Vai ficar 3 vezes 4, que é 12. Que é o que você ia obter se você fizesse toda aquela conta lá. Então, pronto. Você jogou o limite, em cima e embaixo, deu 0 sobre 0, ou deu infinito sobre infinito, você pode usar L'Hopital. Mas não esqueça, você só pode usar L'Hopital se der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Ah, digamos que eu derivei, não vai dar tempo da gente fazer, mas digamos que eu derivei e continuou dando 0 sobre 0. Tem problema? Não, deriva de novo. Usa L'Hopital de novo, entendeu? Usou L'Hopital uma vez, continuou 0 sobre 0, usa de novo. Né? Deu de novo 0 sobre 0, usa de novo L'Hopital. Né? Talvez uma hora tire a interpretação, ou talvez não, depende da questão. Tá, uma última aqui para a gente encerrar. Então, olha só. Calcula aqui agora, limite de seno de, sei lá, π vezes x de um alfa x sobre x quando x tende a 0. Esse alfa aqui é um número real. Se você fosse jogar direto, ó, aqui ia ficar seno de 0, que é 0, sobre x sobre 0, é dar 0 sobre 0. Então, pode usar L'Hopital, né? Então, pode usar L'Hopital. Estou usando aqui LH. Então, isso aqui é igual ao limite. Qual é a derivada do seno de alfa x? Derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de alfa x vezes a derivada que está aqui dentro. Qual é a derivada de alfa x? Alfa. Dividido com a derivada de x é 1. Aí, olha só. Quando x tende a 0, vai ficar cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Vai ficar 1 vezes alfa. Então, isso aqui é alfa. Ó, daqui para cá, tirei a minha determinação. Só substituir direto. É uma função contínua, substituir direto. Então, pronto. Isso aqui, ó, limite. Se eu tirasse esse alfa aqui, ia ficar 1, né? Que é o meu limite fundamental trigonométrico. Então, eu acabei de mostrar, usando o L'Hopital, que o seno de x sobre x, tirando esse alfa, né? Quando x tende a 0, isso é 1, que é o meu limite fundamental trigonométrico. Tá?
Então pronto. Agora pode usar L'Hopital? Agora pode. Mas não esqueça que para usar L'Hopital tem que ser 0 sobre 0 infinito sobre infinito. Agora eu sei que todo mundo vai torcer para que dê 0 sobre 0, né? Antigamente dava 0 sobre 0, o aluno ficava triste. Eu vou ter que fazer uma... Agora não. Deu 0 sobre 0, o aluno fica feliz. Então usa L'Hopital, deriva logo tudo e vê o que dá. Bom, gente, então é isso. Na próxima aula a gente resolve mais algumas questões de L'Hopital e entra no próximo assunto. Sexta-feira tem aula de exercício, não esqueçam, não faltem. Tá? Fora isso, bom final de semana para vocês e obrigado pela presença.